Olá, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Eu sou Marcel Portugal e hoje estou representando a direção do COB. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por termos chegado até aqui. E, segundamente, quero agradecer a todos vocês, principalmente vocês que estão nos assistindo. Hoje começa uma nova fase do COB. E essa nova fase vai ser apresentada pelo senhor Carlos Gobo, que fez um brilhante trabalho de branding, e ele vai explicar esse brilhante trabalho. E nós vamos iniciar essa nova fase agora, com o início da campanha de matrículas para 2023. Quer falar boa noite? Fala boa noite. Terceiramente, boa noite. Boa noite. E agora, o Carlos Gobo vai apresentar para vocês o brilhante trabalho que ele fez da nova identidade visual do COB. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença aí, por compartilhar desse momento tão importante, não só para o COB, para mim também, apesar de já ter desenvolvido muitas marcas, eu acho que cada projeto é único, né? E só falando um pouquinho de mim, então, para começar, né? Eu já tenho alguns anos trabalhando com comunicação, comecei cedo, e a minha especialidade é o tal do branding, que o Marcel comentou, foi todo esse projeto que a gente desenvolveu. Já passei por diversas agências, já tive até restaurante, então a experiência está diversificada. Eu sou estrategista e designer de marcas, né, diretor de arte, e também tenho essa veia empreendedora aí. Eu vou passar um pouquinho para vocês só entenderem toda a jornada que a gente percorreu até aqui, e porque a identidade visual, na verdade, é um pedacinho de tudo que a gente construiu. Né? Então, aqui é o resultado final de todo esse processo. Então, por isso que eu queria agradecer demais por vocês estarem aqui, por todas as pessoas que fizeram parte do processo, Cláudia, todo mundo. E é isso, vamos começar, então, a mostrar para vocês. Mas antes eu queria rapidamente passar, só para vocês entenderem todo o contexto, tudo que a gente desenvolveu, o que esse tal de brand aí que o Marcel comentou, eu também. Então, eu vou fazer uma dinâmica bem rápida com vocês aqui, que já vai dar para vocês sacarem o que é isso. Quanto que vocês pagariam por esse tênis? Ou quanto que vocês acham que vale um tênis como esse? Alguém quer arriscar aí? Pode, fala que valor você acha. 120? 50, 90? Legal, né? É um tênis meio genérico, né? E se eu fizer isso daqui agora? Quanto que vale esse tênis? Aumentou um pouquinho, né? Então, isso daí é um grande exemplo do que é essa construção de marca, né? O branding é a construção de uma marca. Né? Então, a gente agrega valor, a gente cria símbolos que identificam com as pessoas, que as pessoas se identificam e também absorvem esses valores, essa identidade, a personalidade de uma marca. Né? Então, aqui a gente deu o exemplo da Puma, né, mas a gente pode pegar Nike, e cada uma, se a gente pegar Puma, Nike, Adidas, por exemplo, para seguir essa linha de raciocínio, todas estão conectadas com o esporte, mas cada uma fala se apropriando de uma linguagem. A Puma, no caso, ela é muito conectada ao esporte, mas de um lado mais voltado para a moda, para estilo. A Adidas também tem um pouco disso, a Nike já é performance. Então, dentro de um mesmo universo, a gente pode se comunicar de várias formas. Uma outra maneira que eu posso trazer aqui para vocês entenderem o que é esse tal do brand, como que é a construção de marca, vocês já ouviram falar dessas pessoas aqui? Ó, Antônio de Carvalho Barbosa, Dolores Gonçalves Costa, Mirosmar José e Catherine Elizabeth Hudson. Já ouviram falar? Então tá. Mas é um nome que poderia ser de qualquer um. É diferente se a gente falar, é o Tony Ramos, é a Dercy Gonçalves, é o Zezé de Camargo, é a Katy Perry, a cantora. Então, isso aqui também é uma marca, cada um tem a sua marca. É uma marca pessoal, mas é uma marca. Então, isso aqui também é algum exemplo de quando você não consegue transparecer, reverberar a sua personalidade, você acaba sendo mais um. Né? Então, e com as marcas, isso é muito presente. Né? Então, tem até um estrategista de marca, ele fala, às vezes é melhor você ser conhecido
por algo negativo, mas ser conhecido do que não ter personalidade, né? Obviamente que isso dá para a gente contestar, mas é só um exemplo, né? Então, o que a gente fez, todo o projeto que a gente construiu para o COB, é exatamente isso. A gente está construindo, captando. Na verdade, é o que a gente sempre falou para eles desde o início. O nosso papel não é criar nada do zero, né? O nosso papel foi entender, compreender, absorver toda a essência do COB, toda a história, né, desde lá do início que o Senhor Portugal até hoje. Então, qual que é a essência disso tudo, né? Porque assim, eu não posso, dando um exemplo, eu não posso chegar e falar, uma empresa é super tecnológica, inovadora, de ponta, e aí no dia a dia eles pegam e mandam uma proposta por fax, por exemplo, né? Então, toda aquela narrativa, toda aquela ideia caiu por terra, né? Então, por isso que a gente tem que captar, tem que entender, é um processo longo, de várias conversas, justamente para criar algo que seja coerente, coeso e seja principalmente verdadeiro, né? Porque a marca, é o que eu falei, a identidade visual, ela é um pedacinho do que é uma marca. E esse contexto todo que envolve uma marca, ele está presente em qualquer ponto de contato que uma empresa tem com o seu público, isso é construção de marca. Então, seja você escrevendo um e-mail, redigindo lá um post nas redes sociais, atendendo um telefone, no momento da aula, né, tudo isso a gente está construindo a marca COB, né? Então, a marca é um contexto maior do que simplesmente a identidade visual. A identidade visual é uma expressão visual da marca. Então, só para contextualizar para vocês, né, qual que é o momento que a gente está passando das marcas e por que toda essa construção. Muito tempo lá atrás, quando começou essa questão comercial, a marca era um mero identificador, né? Então, ela servia só para diferenciar um produto do outro. Esse é do fulano de tal, esse daqui é do ciclano. Então, ela era só uma questão de identificar. Com o tempo, ela passou a assumir essa questão de agregar valor ao negócio também, né? Então, ela já subiu um patamar. A gente passou também pela era da experiência, né? Então, não bastava só você se comunicar ou você expressar os seus valores, a sua identidade, a sua personalidade. Você teria que estreitar relacionamentos, né? Construir essas experiências para que as pessoas, de fato, engajassem na sua marca, né? Ficassem engajadas. E hoje a gente vive esse mix, né? Que é a era do você. Então, a marca identifica, ela gera valor, ela cria experiências únicas, mas ela também, hoje em dia, a gente tem essa questão da personalização, né? Então, até eu tenho um exemplo ali, a questão da Coca-Cola, né? Então, cada vez as marcas precisam entender qual que é o perfil do público, quem são as pessoas com que elas se relacionam, para, de fato, começar a entregar valor que seja relevante para essas pessoas. E aí, para começar, então, a falar um pouquinho do processo, a gente, no meio disso daí, nas apresentações, a gente trouxe para o Marcel, para a Lívia, para quem participou, essa frase, porque fazia muito sentido. É um trecho de uma música do Chico César, né? Ela diz, caminho se conhece andando, então, vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Então, acho que todo esse processo que o Marcel, o Senhor Portugal, a Lívia também abraçaram essa ideia, é um processo de reconstrução. Eles tiveram que revisitar o passado, a gente teve que entender muita coisa. Então, é importante se permitir também se redescobrir, né? Então, a construção de marca fala sobre isso também, né? Então, por isso que a gente trouxe, porque era muito presente em todo o processo. Então, falando um pouquinho dos objetivos desse projeto, eu até trouxe uma frase que foi para vocês também no convite. A evolução faz parte da vida de todos nós. Ao longo dos anos, é importante e super necessário olhar, analisar, rever e validar o que de bom deve perdurar e o que de superficial podemos deixar para trás. Então, é isso, né? Por isso que o Marcel, no início aqui do discurso, falou, é um novo momento, né? A gente aqui é um divisor de águas. Hoje se inicia, né, esse novo universo do COB. Então, foi isso, né? Estava dentro dos nossos objetivos reviver as histórias, todas as conquistas, enfim, tudo que nos trouxe até aqui, entender as causas dos momentos difíceis, né? Então, tocar na ferida também é importante para a gente entender o contexto.
absorver e compreender a essência, né? Então, isso que eu falei, o nosso papel aqui é captar e transformar isso, toda essa personalidade, esse propósito, em uma marca, em comunicação. Fortalecer nossos diferenciais e transmitir nossos valores e, principalmente, o propósito, né? O porquê de tudo isso, né? O que motiva todos nós a estarem aqui agora, numa quarta-feira à noite, enfim, o que motiva vocês a estarem no dia a dia. Então, tudo isso foi super importante a gente tentar entender e captar um pouquinho disso. Então, só para ilustrar todo o caminho que a gente percorreu até aqui, então a gente começou com o bate-papo com os gestores, enfim, tentando entender qual que é o contexto, a visão deles, os objetivos. Depois a gente passou por uma pesquisa, tanto em internet, revistas, enfim, tentando entender qual que era o contexto da educação, não só do COB, mas a educação como um todo, qual que é o futuro da educação. Então, tudo isso é super importante, porque a gente não vai criar uma marca também olhando para trás. A gente tem que criar uma marca olhando para frente, né? Então, por isso que é super importante a gente entender. A gente fez um estudo aprofundado de concorrentes, sejam diretos, indiretos, tentando entender como que as outras escolas se comunicam, o que a gente podia aprender com as outras escolas também, isso é super importante, até para criar e evidenciar nossos diferenciais. A gente fez entrevistas, né, o Murilo está aqui, foi um dos entrevistados, então a gente entrevistou alunos, ex-alunos, coordenadores, enfim, todo mundo, pessoas que não faziam parte do dia a dia, não fazem mais parte do dia a dia, e que foram através de uma pesquisa. Então, tinha alguns formulários que a gente também distribuiu para as pessoas responderem. Às vezes, pessoas que só tinham ouvido falar no colégio, ou que tem parente, amigo, vizinho. Enfim, a visão de todo mundo era super importante para a gente entender essa essência, né? Porque, ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos que eu comentei que estou no mercado, fica muito claro que 99% dos casos das empresas que a gente vai desenvolver a marca, uma coisa é muito, assim, fica muito evidente, muito latente. A visão que os gestores, os fundadores querem transmitir e a visão que as pessoas constroem dessa empresa, né? Geralmente tem um ruído ali, né? E isso é difícil mesmo, você manter ali, porque, como eu disse, a marca, eu até brinco, a marca é o gerúndio, né? É construída no dia a dia, é fazendo, é construindo, enfim. Então, é difícil você manter uma coerência, fazer essa gestão dessa marca, né? Então, por isso que é super importante entender essa visão 360. Depois de tudo isso, a gente tem que organizar todos esses dados, essas informações, compilar, ver o que é relevante, o que não é, o que vai ser importante para a sequência do projeto, para aí sim criar a estratégia da marca. Então, como que essa marca vai se posicionar para o mercado, qual que é a imagem que a partir de agora a gente vai construir, né, para as pessoas, na mente das pessoas. Então, essa é a parte estratégica. Qual que é o discurso que essa marca vai adotar para o mercado? E, por fim, aí sim entra a questão das identidades, né? Tanto a identidade visual, que vocês vão ver aqui, obviamente essa apresentação é um resumo de tudo que eles viram, mas a gente tem a identidade visual, tem a identidade verbal, então a gente trata a marca como se fosse uma pessoa. Então, assim como cada um tem o seu estilo, cada um também tem o seu jeito de falar, as suas manias, enfim, tudo isso a gente tenta incorporar numa marca. Porque é isso, a gente tem que gerar identificação para que construa esse relacionamento, né, que ele seja o mais profundo possível. Então, agora, só entrando aqui um resuminho, né, de tudo isso que a gente viu, de toda essa pesquisa, né, em relação ao COB, ao contexto e educação, então a gente pôde perceber, e trouxe muito essa frase aqui, né, o Colégio Brasília e a educação como um todo, muito por conta da pandemia, que isso mudou muita coisa no cenário, nessa questão de home office, de híbrido, enfim, todo mundo foi impactado, ninguém escapou, né? Então, é o que a gente brincou, todo mundo está vivendo 50 anos em 5, né? Porque as transformações que muitas pessoas futuristas previam para daqui a uns anos, a gente teve que viver isso agora, né? Teve que implementar no dia a dia a força ali, porque não tinha outro jeito, né? E o Colégio Brasília também, né? Testemunhou todas essas mudanças, e isso impactou tanto no que a gente vivenciou, obviamente, durante a pandemia, e como que a gente precisava se comunicar a partir de agora, né? Porque é o que eu falei, o dia a dia, a rotina das pessoas mudou, e tem muita coisa que não vai ter mais volta, né? Então, veio para ficar de fato.
E a marca precisava conversar com esse cenário. Então, eu trouxe aqui 2 aprendizados que a gente teve durante essa pesquisa, que foram muito assim, relevantes para o contexto, para tudo que a gente já tinha visto no COB, tudo que as pessoas tinham compartilhado conosco. Então, um dos aprendizados dessa pesquisa foi justamente esse: o sentimento de acolhimento trazido pela sala de aula nunca foi tão necessário quanto agora. Então, esse retorno às salas de aula, o presencial, essa questão do acolhimento que é muito presente aqui, né, eu acho que foi quase que unânime em todas as pesquisas, com todas as pessoas que a gente conversou, surgiu essa palavra, o acolhimento. Né? Então, isso foi muito de encontro com o contexto da educação, com o contexto não só da educação, mas da vida de todo mundo. Né? Então, todo mundo está precisando um pouco desse acolhimento. Né? E outra questão foi a revalorização das relações humanas. Né? Então, essa necessidade de estar em contato junto com as outras pessoas, com os próximos, está impactando muito em como as marcas estão se comunicando. O que as marcas estão buscando a partir de agora. Então, tudo isso também estava muito presente em tudo que a gente propôs para a nova marca. E aí, acho que essa frase resume bem, então, qual que é o papel da nova escola, ou entre aspas, a escola do futuro, né? É justamente isso, a escola é promotora de conhecimento e, aí, como a gente está falando, experiências também. Né? Então, o contexto do conhecimento é justamente entregando as ferramentas e tecnologias necessárias, né, para um aprendizado mais completo, mais profundo, enfim, de fato, mais engajador. E a questão das experiências, como eu disse lá, o contexto das marcas hoje em dia, né, e faz presente aqui também na questão das marcas, da escola, desculpa, que é essa questão de entregar um ambiente seguro, acolhedor, que forma o sujeito para o mundo e para a vida, principalmente para a vida. Então, tudo isso é sobre construir e valorizar um espaço para aprender, a fazer e a ser. Né? Então, não é só vir aqui consumir a lição, o conteúdo que está sendo passado. Eu acho que envolve muito mais, as relações são muito mais profundas, né? São muito mais próximas do que isso, né? Do que simplesmente vir fazer uma lição, fechar o livro. Então, esse foi o cenário que a gente encontrou. Obviamente, eu já disse aqui, é um resumo, né? Mas que está presente no contexto do brasileiro, do mundo como um todo, e que fazia muito sentido para tudo que a gente captou dessa essência do COB e que deu um match aí para a gente construir essa nova identidade, a nova marca, toda a parte estratégica também. Eu trouxe aqui uma frase que também acho que ilustra muito, né? Tudo, a questão do propósito, a personalidade da marca COB. Né? Então, um processo de aprendizagem bem conduzido leva em conta a realidade dos estudantes e da comunidade escolar, estabelecendo uma conexão entre cultura, conhecimento e sociedade. Do Paulo Freire, né? Não preciso nem falar aqui, né? Tem só pessoas relacionadas à educação. Mas, principalmente, assim, por que a gente trouxe essa frase? E ela também foi muito importante para a gente em todo esse processo. Justamente por conta dessa parte, que não sei se vocês conseguem ver, mas está em negrito, né, em bold, que é o leva em conta a realidade dos estudantes e da comunidade escolar. Então, em toda a pesquisa, em toda a imersão que a gente fez aqui, com as pessoas, eu também estive presente tanto aqui quanto na unidade de Diadema. Então, a gente pôde perceber isso, essa preocupação com o contexto de cada aluno. Obviamente que é difícil você ali olhar um por um, atender todo mundo, mas existe, de fato, essa preocupação dos gestores, dos coordenadores, dos professores. Né? Então, isso daí as pessoas, como eu disse lá, a questão do acolhimento, essa questão da preocupação, né, foi compartilhada com a gente em muitos casos, né, de esse olhar que o COB como um todo, né, aqui a gente está falando de uma família, então dá para, entre aspas, generalizar, mas dessa preocupação com esse contexto, né, e a visão de que isso impacta diretamente no resultado diário aqui de cada aluno, o desenvolvimento e evolução de cada aluno. Então, falando aqui, trazendo um pouquinho da estratégia que a gente começou a construir para a marca, então, para o COB, educar é o que realmente importa. Por que a gente trouxe muito essa frase?
Porque a gente começou a olhar, como eu disse, a gente fez um grande estudo de concorrentes, né, seja indiretos, indiretos, de escolas como um todo, não só daqui da região, mas de São Paulo, outras escolas de outras regiões, escolas com a mesma metodologia. E a gente pôde perceber que muitas delas, às vezes, tem tantos... como que eu posso dizer? Me fugiu um pouquinho a palavra, mas são tantos diferenciais, tantos serviços atrativos para oferecer, né? É um laboratório X, é uma sala de aula Y, é um anfiteatro que não sei o quê, que tem tecnologia tal. É tanta coisa para comunicar que a educação, o que realmente importa, acaba ficando em segundo plano, né? Ela está ali no meio de todos esses outros atrativos que, para muitos pais, sim, é importante, salta aos olhos, né? Então, mas de fato acaba que o que realmente importa, que é essa questão pedagógica, a metodologia, acaba ficando num segundo plano. E outra coisa que a gente detectou, às vezes, a escola tem esse papel também de ser didático nesse sentido, né? Porque os pais muitas vezes ficam meio que perdidos nessa questão de oficinas, enfim, todos esses diferenciais que eu comentei, e nem se preocupam em perguntar, em questionar a escola, qual que é a metodologia, como que é o processo de trabalho de vocês, né? Então, cabe um pouco à escola também ser didático e educar os pais nesse sentido, né? Então, por isso que a gente trouxe essa questão do educar que realmente importa. Porque, sim, o COB tem os seus diferenciais, tem os seus atrativos, mas o que realmente conduz ali o dia a dia é essa questão da educação e proporcionar uma trilha de aprendizagem onde podemos olhar para cada aluno e sua individualidade. Traz a profundidade aos conteúdos e experiências que vivenciamos, dentro e fora da sala de aula. Então, essa parceria, essa proximidade que a gente encontrou entre famílias, alunos, e aí eu não estou só falando também, vamos supor, da questão da comunicação através de um e-mail, de um WhatsApp, não, é a conexão que existe entre todos esses agentes, todos os protagonistas ali do dia a dia do COB. Isso daí transformar para uma marca fazia muito sentido, né? Esse daí ser um dos pilares para que realmente o COB consiga se diferenciar perante todas esses outros concorrentes. Passando um pouquinho, então, o DNA da marca, e só explicando para vocês, né, como eu disse, a gente trata a marca como se fosse uma pessoa, né? Então, o DNA é o que vai reverberar toda a personalidade da escola, né? Então, essa marca, como eu disse, seja num texto, nas redes sociais, num vídeo que a gente vai gravar, durante as aulas, essa personalidade ela tem que estar presente. Isso, como eu disse, é uma construção diária, todo mundo vai começar a engajar com isso, a entender, a compreender, a reverberar. Isso daí, como eu disse, já faz parte, agora que a gente empacotou numa marca, né, então fica até mais fácil de direcionar essa comunicação. E o DNA é parte disso, né? Então, o que é a marca COB? Qual que é a personalidade? É uma marca acolhedora. Ela é atenciosa, gentil e paciente. É rápida em amar e fácil de se relacionar. Sabe ouvir e, principalmente, oferecer no espaço de troca, que deixa o outro sempre seguro para se abrir, né? Então, isso daí também foi outra coisa que a gente pôde perceber muito assim latente nos depoimentos, né? Esse espaço de expor as suas ideias, de expor as suas visões de mundo, as suas opiniões, sem medo de ser repreendido por isso, né? E por mais diferente que seja essa opinião, então isso é super importante para a comunicação da marca. A gente sempre coloca ali o que não é, porque às vezes mais importante do que você saber o que é você saber o que você não quer ser, né? Então já é um grande ponto de partida, e por isso que a gente sempre coloca. Então, o que não é? Ela não é uma marca invasiva, a gente não tem uma comunicação invasiva e nem tampouco insensível. Então, o outro pilar desse DNA da marca, da personalidade da marca do COB, é uma marca líder. Ela não tem medo de tomar a frente e mudar o que for preciso para o melhor do coletivo. É inspiradora e motiva aqueles ao seu redor. É empática, firme e aberta a trocas. Tem segurança sobre seu lugar e a importância dele. E o que ela não é
ela não é opressora, ela não quer impor nada e também não é uma marca fechada, né? Como a gente está falando ali, é uma marca que está aberta ao diálogo, a discussões, a diferentes opiniões. E também outro pilar, o terceiro, ela é uma marca generosa, ela desperta o melhor das pessoas, dando o melhor de si em todas as situações, é sensível, aberta às emoções, altruísta, capaz de oferecer sem esperar nada em troca. Ela não é arrogante e indiferente, né? Então, como eu disse lá, depois das entrevistas, das pesquisas, a gente sintetizou tudo, compilou, organizou todos os dados, e aí então é como se fosse o suquinho ali da laranja, né? A gente espremendo, é esse DNA que a gente encontrou. Tá? Como eu disse aqui, não foi a gente que criou. Né? Isso aqui foi o que nós captamos de todo esse processo de imersão que conduziu o projeto. E aí, então, uma vez que a gente entendeu toda essa essência, qual que é a personalidade, o DNA dessa marca, aí vem aqui o que a gente está prometendo, qual que é a nossa promessa para as pessoas, para o mercado. Né? Então, aqui é um resumo de tudo que a gente apresentou. Então, a gente falando no nosso propósito, né, que é o que nos guia, o que nos inspira. Né? Toda marca precisa ter isso. A gente precisa ter uma razão de ser, de viver, de acordar, igual eu falei, de levantar da cama de manhã. Né? Então, o propósito do COB é justamente esse, é transformar vidas e realidades através da educação. Então, quando a gente trouxe aquela frase, né, educar é o que realmente importa, é um pouco disso que a gente está querendo passar. Né? Então, a gente transforma e impacta a vida das pessoas através daquilo que somos especialistas, que é a educação. Se a gente for começar a racionalizar, então, esse discurso, né, trazer argumentos mais objetivos, então, do que a gente está falando? De tornar o ensino mais humanizado e de alta qualidade e financeiramente possível e viável. Isso daí é um outro diferencial, é algo que a gente precisa trazer para a marca, para a comunicação. Não é falar, até a próxima frase acho que vai traduzir bem isso que eu vou falar para vocês. É diferente, tudo depende do discurso, como que você se comunica. Se eu chegar para vocês e falar que é uma escola barata, né, não é isso. Né? A gente torna viável e financeiramente viável um estudo de qualidade. Então, isso a gente pode perceber bastante. Né? Se tem escolas que oferecem números diferenciais e com preço exorbitante, aqui a gente pode constatar que o ensino é de muita qualidade e o preço é acessível comparado com outras. E isso, sim, é um diferencial de mercado, porque aqui a gente está falando de educação, de sala de aula, mas para quem faz a gestão da empresa, é uma empresa, é um negócio. Então, a gente, na hora de se comunicar, de pensar estrategicamente como que a gente vai se mostrar para o mercado, isso é super importante. E aí, por fim, qual que é a mensagem que sintetiza tudo isso daqui? Né? A questão do propósito, do posicionamento. Então, como eu disse, é só a forma de se comunicar que muda. Né? Então, às vezes, é uma palavra, é uma vírgula, você já muda um contexto de uma frase. O WhatsApp, às vezes, acontece muito isso. Né? Às vezes, você está falando de uma maneira e a pessoa entende de uma outra, como se você estivesse gritando. Hoje em dia, com redes sociais, você falar em caixa alta, né, letra maiúscula, significa que você está gritando. Né? Então, às vezes, é nas sutilezas ali que muda toda uma comunicação. Então, a nossa mensagem é para pessoas que, assim como nós, acreditam que a educação é um dos pilares para a construção de uma sociedade mais colaborativa, próspera e humana. Para isso, criamos uma metodologia e processo de ensino que oferece uma educação de qualidade e que acompanha o aluno respeitando a sua individualidade e o seu ritmo de evolução. Tudo isso por valores justos e acessíveis, para que possamos compartilhar os aprendizados que nos trouxeram até aqui com o maior número de pessoas possível. Então, você vê que a gente está falando da questão do financeiramente, do economicamente acessível, dos diferenciais, mas de uma outra forma, de uma forma mais verdadeira. Está um discurso legal, obviamente foi uma frase construída, mas é o que eu disse, isso aqui não foi da minha cabeça. Não foi, aqui tem a Jaque também, que participou do projeto, vocês não conheceram, mas não foi da nossa cabeça. Né? Então, a gente só colocou isso numa frase, num título, enfim, num propósito. Então, em cima disso, em cima de toda dessa base conceitual que a gente trouxe, dessa base estratégica,
aí sim a gente pôde começar a construir qual que seria o conceito da identidade visual da marca, né? Como que a gente poderia expressar visualmente toda essa estratégia, né? Todas essas informações, o nosso propósito, a mensagem, e aí que começou a construção visual da marca. Então, para esse processo criativo, a gente utilizou esses 3 pilares. Então, uma das preocupações era, sim, preservar a história. Afinal, já são 50 anos de história. A gente não podia simplesmente virar as costas para isso e começar alguma coisa do zero. Não, ela tem que estar presente ali. Toda essa história, tudo que foi construído, como está ali na frase, tudo que nos trouxe até aqui. Mas também a gente não podia deixar de olhar para o futuro, né? Como a gente falou ali no início, a pandemia impactou muita coisa, trouxe muitas mudanças para o dia a dia das pessoas, do COB também, e como que a gente deve se comunicar para esse novo momento, com essas pessoas que estão reaprendendo, né, muitas coisas, a conviver, a viver em seus trabalhos profissionalmente, pessoalmente. Então, isso é super importante. E também, já que a gente está passando por todo esse processo imersivo de reconstrução, era super importante também a gente, além de olhar para o passado, para o futuro, mas de marcar um novo momento, que ficasse marcado, que trouxesse essa questão disruptiva para a marca, né? Então, que ficasse claro para as pessoas que é um novo momento do COB. Né? A gente quer celebrar isso junto com as pessoas, quer que as pessoas percebam. Não que, assim, se a gente só fizesse alguns ajustes na identidade visual, talvez toda essa narrativa que a gente trouxe para cá não fosse percebida só num segundo momento, ou seria tão sutil e estaria tão diluído em toda a comunicação da marca que passaria percebido. Então, a gente quer, sim, celebrar também esse momento, né, de trazer essa nova identidade visual e que as pessoas se identifiquem e percebam esse momento. Então, falando um pouquinho desse primeiro pilar, que é preservar a história, o que significa isso também em termos de criação, né? Então, a nossa preocupação era preservar elementos que também criassem essa transição de marca, né? Porque, se de um lado a gente está falando que é um momento de reverberar, de demonstrar essa transformação, esse novo momento, mas, para uma marca, para uma identidade visual, a gente tem que ter o cuidado de também, que eu falei, a história ser perdida. Então, se a gente cria uma marca totalmente diferente, com cores totalmente diferentes, talvez as pessoas demorassem a perceber que é o COB que já está aí há 50 anos. Né? Então, tem que ter esse cuidado também. Quais seriam os elos que a gente deveria criar e se apropriar, né, que estava dentro dessa história, para que criasse essa ponte entre as duas marcas. Então, tem muitos elementos que estão dentro desse contexto. Então, como a gente disse, olhando para a história, e a gente teve uma contribuição legal do Murilo, a gente estudou bastante como que era a comunicação do COB até aqui, né, desde lá dos primeiros folhetos, enfim, fachada. Então, como que a marca foi evoluindo ao longo dos anos? Né? Então, a gente olhou para toda essa construção para justamente criar esses elementos visuais que preservassem essa história e que também fizesse o elo de ligação entre as duas marcas. Né? Então, aqui, se a gente pegar, a gente trouxe aqui o folheto para ilustrar alguns momentos, né, dessa história. Então, aqui a gente pode perceber que o COB já adotou esse símbolo, né, que é um símbolo que denota mais essa questão da conexão. A gente vê formas geométricas ali que fazem alusão à letra C, ao B, mas que, em questão de semiótica, de simbologia, a gente está falando ali de encaixe, de conexão, de sinergia. Então, isso era algo legal e que fazia muito sentido a gente trazer para a nova marca. Né? Aqui, nessa foto, a gente pode encontrar também um dos primeiros símbolos que foram adotados, que foi adotado pela escola, na sua identidade visual. Não dá para ver muito bem, não sei se vocês se recordam, mas aqui é um círculo, né, uma esfera, e em volta dela vem essa fita que formam 2 rostos, né, uma de cada lado. Então, a gente também fez esse estudo, né, que tipo de símbolos, de significados que a gente poderia retirar desse momento da marca. E aqui a marca, como é conhecida hoje, né, então, também ela fez parte de toda essa construção, né, de toda essa evolução da história, da narrativa, da identidade visual.
e ela também foi muito importante para a gente, mais uma vez, criar esse elo entre as marcas. Então, a gente também bebeu um pouquinho dessa fonte para criar a nova identidade visual. Então, a gente sintetizando todos esses momentos, ficaram muito marcados esses signos gráficos, né? Tanto da questão do símbolo, a esfera, o COB, como a gente conhece hoje, né? Então, tudo isso daí fez parte dessa construção visual da marca. A gente falando um pouquinho do outro pilar, o olhar para o futuro, a gente também, no meio de tudo isso, a gente se preocupou em trazer elementos que também denotem essa questão de ser uma marca moderna, de ser uma escola moderna, que está sempre olhando para o que tem de novo na questão da educação, então que faz parte ali é contemporânea, né, está sempre ali olhando para qual que é o espírito do tempo, né, então era super importante que a marca reverberasse isso, né, esse novo momento, e que está olhando lá para frente também. E para a gente traduzir esse pilar, algo que faz muito parte e de toda a construção, não só da parte estratégica, mas da parte visual também, essa questão da simplicidade e personalização, né? Então, seja daquele momento das marcas, de ter essa preocupação do olhar individual, mas também do dia a dia, da preocupação com o contexto de cada aluno, na medida do possível, obviamente. Então, como que a gente poderia também demonstrar visualmente na marca que existe, né, essa questão desse olhar para o indivíduo, né, a preocupação com o contexto que ele está inserido. Então, a marca também precisaria traduzir isso visualmente. E a questão da simplicidade é justamente isso. A gente está falando de modernidade, de inovação. Hoje em dia, praticamente tudo que a gente faz está num celular, então o universo digital não tem como fugir disso. Então, a simplicidade está muito conectada com essa questão do digital, né? Então, olhando para as marcas, para todas essas identidades que já fizeram parte da história do COB, a gente viu, e na questão do tato com os alunos, a gente pôde perceber, então, essa questão da simplicidade, né? E algo que a gente sempre falou, simplicidade é diferente de ser simplista, né? Então, você traduzir em poucos signos toda uma história, toda uma construção verbal da marca também. E o que é simplicidade para nós? Então, para nós, é algo singular, assim como cada um dos nossos alunos. Por isso que a gente trouxe para a marca, para toda a narrativa dela, essa questão da simplicidade. E depois, quando vocês verem a identidade visual, isso daí vai ficar muito claro, né? Como que se torna uma marca simples, né? Você pode ter... Eu estou pensando em algum exemplo assim, de uma marca que explora um lado oposto, mas, às vezes, marcas que utilizam muito degradê em excesso, tipografia, cores, né? Então, o próprio Instagram, né, tem lá o degradê. Então, tem que ter muito equilíbrio. A simplicidade era a preocupação com equilíbrio, né, de ser moderna, mas de não querer também abraçar o mundo dentro de uma marca, porque a gente tem que contar toda essa história, e às vezes em segundos, né, porque é o tempo que uma pessoa vai olhar para uma marca, né? Então, também, se a gente ficar inserindo elementos, acaba ficando uma poluição visual. E para a gente trazer essa questão da simplicidade para a marca, a gente se inspirou muito nessa escola Bauhaus. Essa escola Bauhaus é uma escola de arte e design da Alemanha, é muito antiga, não existe mais, enfim. E só para contextualizar para vocês, né, que essa escola, todos os preceitos, os fundamentos, a filosofia dessa escola, ela influencia o design, a arte até hoje, né? Então, ela é muito presente. Inclusive, um dos itens aqui é que, se a gente for olhar, por exemplo, para Brasília, né, que é a cidade até onde deu origem ao nome do colégio, ela é muito inspirada na Bauhaus. Niemeyer, que construiu muitas coisas lá, construiu a cidade, enfim. Ele era influenciado por essa escola Bauhaus, né? E o que eles pregavam? Então, era esse design moderno, a simplificação de volumes, geometrização de formas e o predomínio de linhas retas definidas pela função do objeto. Então, às vezes, como a gente aqui na questão da educação, a gente falou, a educação é o que realmente importa, para eles, o que realmente importava era a função do objeto.
o design vinha para complementar isso, né? Então, é um pouco isso que a gente está falando aqui da marca, né? A educação é o que realmente importa, e a marca está vindo para reverberar isso daí para as pessoas, enfim, para o mundo. Outra característica, né? Então, linhas funcionais, esse design bem limpo dos produtos. Uma marca que eu trouxe aqui que também é muito inspirada, influenciada por essa escola, por essa filosofia, é a Apple, né? Então, se você pegar as caixas dos produtos da Apple, é branca e a foto do produto, né? Então, a simplicidade também está muito conectada com a sofisticação. E não sofisticação no sentido de elegância, né? Mas de que é tudo muito bem pensado, muito bem colocado, né? E isso, para uma escola, faz muito sentido, né? Como eu disse, o Brasil também tem muita influência, né, na questão da construção de Brasília. E essa escola também pregava muito essa questão da interdisciplinaridade, né, entre as áreas, então arte, design, tipografia, colagem, mobiliário, arquitetura. Então, ela se disseminava por todas essas áreas. E a educação aqui no COB também, a gente fala muito isso, né? Então, da questão da educação multidisciplinar, das metodologias ativas, enfim, também foi um elo de conexão que a gente pode fazer com a educação. Aqui há alguns exemplos, né, da expressão visual desse movimento, né, de arte e design da Bauhaus, né? Então, você vê que tem muito essa questão da geometrização, da simplificação das formas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma imagem, uma comunicação objetiva, limpa, é muito bem pensado, muito bem colocado, cada elemento daquele ali, a questão da sofisticação, que eu já mencionei. Então, tudo isso também inspirou a gente na hora de construir e expressar visualmente essa questão do olhar para o futuro. E aí, como que a gente poderia, então, trazer esse momento de disrupção também para a nova identidade? Então, é um momento de surpreender as pessoas e criar algo que marque este novo momento. Para isso, a gente começou a olhar para as cores também. Aqui a gente trouxe um exemplo só, né, mas isso aqui é para vocês terem uma ideia de quantas marcas a gente olhou, pesquisou, viu como que essas marcas se comunicam. E aqui também, como eu disse, é uma amostragem só, tem outras marcas que a gente estudou. E aí, falando de cores, a gente sempre coloca nesse espectro aqui, na roda cromática, para entender onde que elas estão se posicionando, como que elas se comunicam. Então, a gente pode perceber, você vê uma saturação ali nas cores complementares, que está muito conectada com a educação. Tanto esses espectros aqui do azul, quanto da questão da cor complementar ali do amarelo, até mesmo do vermelho, se a gente for falar numa tríade ali, no tripé, né? Então, essa questão que são as cores primárias está muito conectada com a educação. Né? Então, os aprendizados que a gente tirou desse estudo foi justamente isso, né? Essa combinação mais tradicional e saturada, porque muitas escolas exploram essa paleta cromática. Cores complementares, como eu disse, o ponto positivo é que elas trazem essa questão do contraste. E aí, se a gente for falar de signos, então, na questão dos símbolos dessas marcas ou códigos gráficos que elas adotam para a comunicação, a gente pode perceber muito esses três conceitos. Questão da humanização. Então, de alguma forma, figurativamente falando, ali ter a imagem de uma criança, de uma pessoa, que denotasse um ser humano. A questão da evolução, então, ali no exemplo, a gente trouxe a escola estágio, que tem esses steps, esses degraus, né, esses três elementos que denotam evolução. Então, isso daí também foi algo que assim, é explorado nesse universo e que fazia sentido a gente deixar no nosso radar na hora de construir. E também muita exploração nessa questão de movimento. Então, de uma forma ou de outra, as marcas exploram muito essa ideia de evolução, né, de estar sempre em movimento, de ser dinâmica. Então, assim, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a fazer uma análise do tipo, o que vale a pena a gente se inspirar, a gente também adotar, porque faz parte do contexto ali do setor da educação, e o que é descartado, qual que é o espaço, qual que é a oportunidade que a gente pode aproveitar para criar e reverberar nosso diferencial. Então, é isso. Se a gente olhar para o contexto geral, até hoje é uma história de muita luta e dedicação. A gente está em busca de evidenciar e fortalecer todo o potencial que o COB tem.
E começa agora um novo capítulo, então, dessa jornada. Vocês estão preparados para a nova identidade? Que rufem os tambores de efeito sonoro. Então, essa daqui é a nova identidade do COB, a nova identidade visual. Aqui um exemplo de como essa marca se comporta em diferentes cores. Eu vou apresentar cada pedacinho dessa nova identidade, o porquê que a gente construiu, da onde que a gente tirou essas ideias, enfim. Aqui são alguns exemplos de assinatura. Então, ora tem uma versão mais vertical, ora mais horizontal, dependendo de onde a marca for aplicada, se é num folheto, numa caneta, num Instagram, enfim. A marca tem que ser flexível nesse sentido. Aqui é o que a gente chama de tagline. Então, o que é isso? Não é um slogan, tá? O que a gente mais conhece assim, na publicidade é o slogan, né? Que é aquela frase que sempre fecha os comerciais. A tagline é uma frase que sempre acompanha a marca, que sempre não. Em boa parte da comunicação, ela acompanha a marca, mas ela sintetiza tudo que eu falei para vocês até agora. Essa frase deveria sintetizar e sintetiza toda essa questão estratégica, conceitual, toda essa essência da marca. Então, é a educação que acolhe, transforma e impulsiona. Então, aqui a gente está falando de toda essa preocupação com o indivíduo, com o contexto dele, com o olhar, com o acolhimento de cada novo aluno que chega, né? A transformação que é feita aqui dentro, né? O impacto que vocês proporcionam para essas crianças e como isso impulsiona eles para depois, para a jornada da vida mesmo. Então, essa foi a forma da gente sintetizar na comunicação ali, que vai estar sempre presente junto com a marca, toda essa essência, esse propósito do COB. Aqui, então, só um exemplo, né, de como vai ficar aplicada em toda a comunicação. Então, tem ali o símbolo, o logotipo e depois vem a tagline, né? Então, num folheto, por exemplo, numa peça institucional, é sempre importante ter essa frase junto, porque às vezes é alguém que não conhece a escola, ou ouviu falar, ou muitas pessoas já têm até uma imagem negativa, enfim. Então, agora é para marcar mesmo esse novo momento, né? Então, a pessoa não bateu o olho ali, já vai ver a educação que acolhe, transforma e impulsiona. Ela não tá. Imaginem que é a primeira vez que ela vê essa marca. Olha a história que a gente está contando através de uma frase, né? Então, ela já é impactada, ela já começa, eu estou entendendo o que é o COB. Então, isso é super importante para a questão de captar novos alunos, de comunicação, de marcar presença no mercado também. Então, agora falando um pouco da anatomia, de onde vêm as cores, esses elementos, o símbolo, o porquê de tudo isso. Aqui é só um exemplo, né, da grade que a gente utiliza para construir. Então, como eu disse, da questão lá da Bauhaus, enfim, de cada elemento é pensado, o espaçamento. Então, a gente tem todo esse cuidado de ser proporcional todos os elementos que compõem essa identidade visual, né? Então, seja no espaçamento entre os elementos do símbolo, o estudo ali da tipografia, tudo isso faz parte da construção dessa nova marca. E aí, falando um pouquinho do símbolo, então, esses 3 elementos que formam o símbolo do COB, é justamente isso. Como eu disse lá, a gente está querendo transmitir essa ideia de que é uma escola que está sempre em movimento, né, está sempre em evolução. A questão do crescimento, então, ela vai se formando ao longo do trajeto dela, da jornada dela, né? Por isso que começa com um elemento um pouquinho mais fino, um pouquinho menor, e ela vai se formando, vai ganhando corpo, até chegar no círculo, na circunferência, que denota justamente aquela questão de uma das marcas que o COB já adotou, né? Então, se por um lado a gente tem a questão da conexão, né, do encaixe dos elementos, igual tinha naquela figura de uma das identidades visuais, aqui também a gente tem a questão do círculo. Então, são elementos que criam gancho com as identidades anteriores, com toda a nossa história. E também o círculo, a gente falando um pouco da nossa construção aqui, do nosso discurso de marca, e uma coisa que é muito presente é essa questão do respeito à opinião, da visão de mundo de cada aluno, de cada colaborador, enfim, a singularidade expressa na lente que adotamos para analisar e experienciar o mundo, né? Então, o círculo também é como se fosse o nosso portal aqui,
né? Então, é o que representa a lente com que cada um adota para ter a sua visão, a sua construção de mundo, né? E isso daí, simbologicamente falando, a gente está falando de personalização, da questão do indivíduo, né, como ser humano, com seu contexto, e do poder de interpretação e síntese que o conteúdo, o nosso ensino proporciona. Falando um pouquinho aqui do logotipo, né, da construção tipográfica, o que a gente, mais uma vez, toda essa história, todos os elementos que nos inspiraram para construir, a gente quis trazer bastante equilíbrio também para essa tipografia, para esse lettering, né? Por quê? Onde que está o equilíbrio? Se por um lado a gente tem formas geométricas muito bem construídas, então tanto o C quanto o O já faz parte da construção da letra, né? Então a gente não tem variações de espessura, isso denota um lado mais racional da marca, né? Então é tudo matematicamente ali pensado, certinho, justamente para trazer a nossa expressão mais racional. Então ali o dia a dia, a questão didática, notas, enfim, todo esse universo um pouco mais racional que faz parte do nosso dia a dia. E, por outro lado, as terminações das fontes, elas são todas arredondadas. Isso daí também denota muita questão mais voltada para a humanização da marca, né? Então, ela não tem aquelas terminações duras, retas, né? Então, isso daí traz esse equilíbrio para a marca e conversa também com toda a construção do símbolo, porque o próprio símbolo, as terminações também são todas arredondadas, né? Ela não tem aquela quebra brusca, né? O ângulo reto. Falando um pouquinho de cores, e como a gente disse, também era uma forma da gente criar essa diferenciação para a identidade visual. Então, outro elo de conexão com toda a identidade que a gente adotou até hoje é o azul, só que num outro tom, né? Agora ele é voltado um pouco mais para o roxo. A gente até nomeou, fez a brincadeira que é o azul caneta, né? Que é bem essa, e também está conectado com essa questão do universo digital, né? Hoje em dia é uma cor que é bastante utilizada, favorece muito essa comunicação digital. Então ela tem esse tom um pouco mais para o roxo. E aí as cores complementares a ela tem o azul céu e o verde marca-texto. Estou sem meu óculos. Então, também são cores. E depois, quando a gente... Então, são cores que complementam esse azul, que é a cor principal, né? E depois, quando eu vou mostrar algumas peças que a gente fez para ilustrar tudo isso, vocês vão ver como que funciona, como que se comportam essas cores todas juntas. Complementando toda a nossa roda cromática, a gente tem o azul, o laranja carteira, o amarelo sol, o verde lousa e o rosa jardim. Então, também, essas cores elas estão presentes em toda a comunicação, só que, às vezes, é para mais um detalhe, algum código gráfico que aparece na comunicação, né? Ela vem para complementar essas tonalidades de azul, o verde. Então, elas se comportam tudo junto e trazem muito mais vida para a marca, né? Ela traz muita mais vibração para a marca. O degradê, como eu disse, eles podem ser utilizados, mas de uma maneira bem mais com parcimônia, né, digamos, né? Acho que em alguns casos só não faz muito parte assim, da nossa comunicação, mas a marca também tem que ser flexível nesse sentido, né? Então, o que a gente buscou com essa paleta cromática, além da diferenciação lá que a gente comentou, da questão da disrupção, enfim, marcar o legado, né? Então, trazer a questão do azul, que esteve sempre presente, trazer mais vida e alegria para a marca e também deixá-la mais moderna e mais amigável, né? Então, como eu disse, tem tudo a ver também com o contexto digital que hoje a gente vive. A questão da tipografia, que a marca vai adotar a partir de agora, esse Lexan é o nome da fonte, né? Então, é uma fonte gratuita, é do Google, então a gente pode utilizar ela, não tem problema. Na hora de eu sei que não faz parte do contexto de vocês, mas em vários projetos a gente tem alguns problemas, que a marca adota uma tipografia, uma letra, e aí na hora de fazer um site, por exemplo, tem que mudar porque o site não carrega, né? No caso aqui do banco, faz parte do banco de fontes do Google, então ele já busca automaticamente, não teria esse problema. Por isso que a gente utiliza muito as fontes do Google. E o interessante é a história
dessa tipografia, e por isso que a gente adotou, é porque ela foi pensada e desenvolvida para otimizar a leitura, né? Então, no primeiro momento, ela foi construída pensando nas crianças, nas pessoas que sofrem, que têm dislexia e têm dificuldade de leitura, né? E ela foi aprimorada ao longo dos tempos, já faz um tempo que ela foi criada, e também ela reduz o estresse visual. Então, tem tudo a ver com o nosso contexto, né? Falando de educação. Então, toda a construção visual, né, da marca, ali, do símbolo, da tipografia, ele também começa a ganhar novas formas, né? Aqui são alguns exemplos de como a gente pode explorar isso, por exemplo, numa família de iconografia, né? Então, sei lá, no banheiro dos meninos, das meninas, agora a gente vai abrir as matrículas, né? Então, como que a gente pode comunicar, né, trazer essa expressão visual da marca para outros momentos, de outras formas, né? Então, aqui é algum exemplo, tem ali direitinho como que se constrói, né? Então, a gente começa a ver que essa marca ela ganha mais vida nesse sentido também, né? Como eu sempre disse, uma das nossas preocupações era que fosse uma marca muito flexível, né? Que ela tivesse esse poder de percorrer ali diferentes caminhos, né? Conversar com diferentes cenários e ambientes. Então, aqui é um grande exemplo disso. Aqui também um outro exemplo, né, então, de como que essa marca pode fazer, como que ela pode nos auxiliar no dia a dia. Então, se a gente está falando ali dos períodos, né, fundamental, médio, técnico, a gente pode também criar uma família de iconografia de símbolos para representar cada um deles, né? E isso pode até estar no material didático, na sinalização, enfim. Aqui é o corredor do fundamental, então a gente pode explorar mais essas formas, né? Então, a marca também ela tem esse poder de brincar, entre aspas, nesse sentido, para criar uma comunicação bem viva, bem alegre. Aqui a gente trouxe só para ilustrar, mas, como eu disse, tudo é muito bem pensado. Então, aqui é o grid que a gente chama, né? Como que é construída toda a comunicação, como que é dividido em módulos para construir o layout das peças. Aqui são os elementos, então, que fazem parte de toda a comunicação dos layouts, né? Então, tem as nossas formas, que remetem ao símbolo, tem essa questão do texto, que é a tipografia, e também das imagens que a gente vai adotar a partir de agora. Aqui um exemplo, então, que eu falei desse grid, né? Como que a gente pode compor os elementos da marca num layout mais vertical, horizontal, enfim. A gente pensou em diferentes formas, diferentes momentos, diferentes maneiras de comunicar toda essa nossa essência, enfim, todo esse discurso de maneira visual e que não fosse estática, não é sempre aplicada da mesma maneira. A gente está falando ali de uma marca que está sempre em movimento, está sempre evoluindo, é dinâmica. Então, a comunicação também tem que mostrar isso daí, né? Se toda peça for sempre do mesmo jeito, é o contrário. A gente vai estar passando a imagem que é uma marca engessada, né? Que está parada no tempo, e não é isso que a gente quer. Então, o universo visual dessa marca, ele começa a ganhar todos esses atributos, né? Ele demonstra uma marca muito dinâmica, criativa e uma marca única, né? Porque a gente tem a flexibilidade de trabalhar isso da maneira como a gente quiser, né? As crianças podem trabalhar com isso também. Imagina que legal, de repente eles fazem isso em massinha, né? Então, a gente começa a criar esses elos de conexão com todo mundo. A gente, mais uma vez, está denotando individualidade, então cada um pode ter a sua interpretação, a sua construção em cima dessas formas. A gente está denotando movimento e uma marca muito flexível. E ela pode ser preenchida, ela pode ser também outline, que a gente chama só os contornos, e pode ser os dois juntos também, né? Principalmente se for uma marca que a gente quiser passar, essa é uma peça que a gente quer passar movimento, numa rede social, por exemplo, chamar a atenção das pessoas, né? Então, ela proporciona esse tipo de layout também. Então, assim, para vocês entenderem agora como que isso vai funcionar tudo junto, né? Tipografia, cor, a gente sempre faz aqui essas aplicações ilustrativas, né? A gente aplica em algumas peças, no caso, o Marcel, a Lívia, o Sr. Portugal, enfim, todo mundo que viu essa marca pela primeira vez lá, e vocês agora, poderem entender como que isso vai funcionar na prática, né? Porque é muito legal ver um por um, mas tudo junto, né? Então, aqui a gente faz essas aplicações ilustrativas. Aqui um exemplo, né, de um fichário, enfim, algum material ali para coordenação, secretaria.
Aqui um exemplo de caderninho, né, de Moleskine, como que a marca, tudo isso, né, igual eu falei, tudo junto agora, como que se comporta, né? E aqui a gente vê que cada hora a gente pode aplicar um código gráfico, uma forma, pode... Desculpa? Alguém perguntou? Desculpa. Aqui um exemplo de caneca, também trazendo a questão da iconografia, né? A gente tem essa liberdade de expressão e brincar com cada momento, né? Então, aqui, aquele café que te acolhe, a gente está falando de acolhimento, nada melhor que um cafezinho, um chá, alguma coisa assim. Então, pode brincar nesse sentido também, com as formas, com a iconografia. A marca permite, foi construída para isso, para a gente explorar bastante nesse sentido. Uma pasta. Aqui, brincando com o relógio. Um exemplo de uma mochila, né? Como que poderia ser a marca aplicada na mochila. Na comunicação, aqui está tipo como se fosse uma banca de jornal, né? Então, como que um anúncio do COB, enfim, como que pode funcionar. E a gente, como eu disse lá, pode explorar a questão aqui do fundamental, médio, técnico. Aqui a gente está passando uma série de elementos ali, de símbolos, né? Então, se por um lado a gente vê as crianças alegres, interagindo com a nossa marca, né? Com os elementos, então isso denota muito a questão lá da individualização, do acolhimento, da alegria, né? E aí a gente consegue também trabalhar elementos que aí já chamam as pessoas para a matrícula, enfim, a gente consegue compor uma peça com o elemento que a gente quiser, da forma como que for necessário para cada momento. Aqui um exemplo de cartaz, né? Então, como eu disse, ele pode também ser aplicado tanto preenchido quanto em contorno. E aqui também, acho que isso é uma coisa super importante. Se vocês perceberem, principalmente quando tem foto de pessoas, das crianças, enfim, de todo mundo que está envolvido aqui no dia a dia, a marca está sempre interagindo com elas. Então, a marca, de certa forma, aqui nesse anúncio, a marca está sempre interagindo e abraçando essas pessoas, né? Aqui elas estão ali meio que saindo de dentro do elemento. Aqui o elemento ora passa por cima, ora por baixo. Então, é sempre isso que é super importante, a marca interagir e abraçar as pessoas. Aqui um outro exemplo. E é isso. Aí, para finalizar, toda marca que a gente desenvolve, a gente sempre constrói também um vídeo manifesto. É super importante, acho que eu já até salientei para o profissional ali de audiovisual que isso é um piloto, é um modelo de um vídeo manifesto, né? Mas a ideia de ter um vídeo manifesto, hoje em dia, como eu disse, a gente está falando de redes sociais, de YouTube, de Instagram. Então, o vídeo, cada vez mais, é uma peça de comunicação muito consumido, né? Às vezes, as pessoas preferem ver uma notícia através do vídeo do que de texto, né? Então, o vídeo manifesto ele serve para isso, para a gente expressar, para a gente jogar para o mundo toda essa essência, né, toda a construção que a gente fez aqui para essa marca. Então, a gente sempre brinca, é como se fosse um mantra da marca, né? É o que tem que ser ali muito bem contextualizado, expressado em cada ação que a gente fizer, em cada momento, em cada contato com o nosso público. Tão inspirador quanto sonhar com um mundo melhor é ter a ambição e motivação para começar isso hoje. Olhamos para o futuro com a mesma paixão com que damos cada passo no presente. Acreditamos na educação com a mesma convicção e entusiasmo de uma criança em seu primeiro dia de aula. Para nós, o conhecimento é tão poderoso quanto o fogo que impulsionou a evolução da humanidade. É através da educação que podemos transformar vidas e realidades. Educar é sobre ter cuidado, afeto e empatia. É sobre compartilhar experiências, ensinamentos e contribuir no desenvolvimento de protagonistas. É sobre proporcionar uma educação de qualidade para todos,
mas com sentido único para cada um. Mais do que notas e números, estamos falando de pessoas. Cada uma com a sua história, com seus sonhos e seus ideais. Cada um com seu jeito de ser, de viver e de se relacionar com o mundo. Acompanhar, respeitar e fomentar a evolução de cada um não é uma opção, é o nosso propósito. Para nós, a essência da vida está na simplicidade e isso a torna singular, assim como nossos alunos. COB, educação que acolhe, transforma e impulsiona. Então, esse é o resultado de toda essa construção, né? Como eu disse, acho que cada pedacinho do que foi apresentado hoje compõe tudo o que é a marca COB, né? Tudo o que a gente proporciona para as pessoas no dia a dia. E é uma forma, então, de expressar isso para quem não conhece, para quem está lá fora, né? E por isso que é um novo momento, é uma nova forma de se comunicar, e seja através das cores, da tipografia, do símbolo, do vídeo manifesto, vocês puderam perceber que está tudo muito conectado, e é o que eu falei, a gente apenas captou e transformou isso numa marca, né? Então, são elementos, a questão da essência, do propósito, que já fazem parte do dia a dia de vocês. Tá? Então, por isso que, para mim, assim, cada projeto é uma nova história, é um aprendizado, é um novo aprendizado. Então, assim, é o que eu faço há 20 anos. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou agradecer a todo mundo pela oportunidade de fazer parte de um pedacinho dessa história também. E é isso. Obrigado, viu, pessoal? Carlos, obrigado. É muito gratificante, né, ver o trabalho. Tem que chorar um pouco, né? É uma nova fase da nossa história, da nossa vida. Uma história de que eu tenho muito orgulho de fazer parte, né? Como diz, né? Nós passamos por muitas coisas, por muitas lutas, mas só estamos em pé pela dedicação e pelo amor. Beijo no coração.